Então, boa tarde a todos. Meu nome é Thalita Scolari Lorenzi e hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto de fim de curso, intitulado Controle Preditivo baseado em modelo para maximização do faturamento de usinas híbridas com base no preço de liquidação das diferenças horárias. Então, como o Rabelo comentou, meu orientador na UFSC foi o professor Marcelo e o meu supervisor na empresa foi o Gerson Lizer Belotto. Então, aqui está o sumário da apresentação. Eu vou iniciar com uma breve introdução, seguida de uma contextualização, onde eu vou estar esclarecendo alguns conceitos que foram utilizados no trabalho. Depois eu vou apresentar a solução proposta e como ela foi desenvolvida, seguida dos resultados obtidos. Depois disso, eu vou trazer a integração dessa solução ao Ellipse Plant Manager, que é um sistema PINS da Ellipse Software, e então as considerações finais e perspectivas futuras do trabalho. Então, introduzindo o tema, até dezembro de 2020, o preço da energia no mercado de curto prazo, o chamado preço de liquidação das diferenças, ele era determinado semanalmente para 3 patamares de carga, leve, médio, pesado, e para cada subsistema, como a gente tem na figura 1. Só que esse modelo de precificação ele se baseava na matriz energética antiga, em que a gente tinha cerca de 90% de fontes hídricas. Só que se a gente observar a figura 3, que traz a matriz elétrica brasileira em 2021, a gente nota que as fontes hídricas passaram a contemplar apenas 60% dessa matriz. Então, com isso, devido principalmente à imprevisibilidade da oferta de energia que foi causada pelo aumento de fontes intermitentes e também pela escassez hídrica, houve um aumento do despacho térmico, consequentemente ocorreu um aumento do custo marginal de operação do sistema. Então, com isso, em 2017, o Ministério de Minas e Energia viu que havia necessidade de implantar o preço de liquidação das diferenças com discretização horária, buscando ter uma maior aderência entre a realidade operativa e a formação de preços. Também porque foram levantadas inúmeras vantagens da adoção do PLD horário, como o aquecimento da comercialização de energia, programas de resposta à demanda, sistemas de armazenamento de energia, enfim. Então, com isso, o PLD com PLD horário, como na figura 2, ele entrou em operação agora em janeiro de 2021. Nisso, a Escada Hub estava comissionando o sistema supervisório desse parque gerador da ENGIE Brasil, onde estão localizadas a usina solar Cidade Azul e a central eólica Tubarão, que recentemente foi instalado lá um sistema de armazenamento de energia associado a essas fontes. Então, com isso, surgiu como uma ideia de tema, uma proposta, o desenvolvimento de uma estratégia para aproveitar as vantagens da adoção do PLD horário, utilizando esse sistema de armazenamento de energia. Então, todo o estudo realizado ele se baseia nesse parque gerador da ENGIE, mas não utiliza os dados reais da planta de geração. A gente só utiliza os dados públicos e de catálogo dos equipamentos. Do ponto de vista já de controle e automação, tem uma técnica que é muito utilizada na indústria e que é adequada para abordar esse tipo de cenário, que é o controle preditivo baseado em modelo. E apesar de existirem diversos algoritmos de diversas formas do MPC, o que eles têm em comum é a utilização de um modelo para predizer o comportamento do sistema e construir um problema de otimização que tem que ser solucionado a cada período de amostragem, sujeito a restrições operacionais. Então, na sua forma geral, a gente tem um vetor ΔU, que é um vetor de variáveis de decisão, uma função J, que tem que ser minimizada, pode ser maximizada também, sujeita a restrições de desigualdade e restrições de igualdade. Então, além disso, o MPC ele utiliza o conceito que a gente chama de horizonte deslizante, em que se define uma janela fixa de tempo e só a primeira ação de controle calculada ela é aplicada realmente à planta. Depois disso, é realizada uma nova aquisição das entradas ali do processo para predizer novamente o comportamento do sistema com informações atualizadas. Então, como o MPC ele tem uma formulação flexível e como os valores do PLD são conhecidos numa janela de tempo à frente, ali algumas horas seguintes, a gente consegue utilizar essa técnica para tratar esse problema levantado. Então, com isso, o controlador proposto, ele visa maximizar o faturamento, através do gerenciamento otimizado das baterias e seguindo a estratégia de vender energia quando o preço está mais alto e armazenar energia quando o preço está mais baixo. Então, com isso, o modelo do sistema ele considera um aerogerador com potência nominal de 2,1 MW da WEG, que é o mesmo que está lá no parque gerador da ENGIE, uma matriz fotovoltaica composta de 19 mil painéis de silício monocristalino com potência máxima conjunta de 3 MW-pico e um sistema de armazenamento de energia composto de um banco de baterias de íons de lítio com capacidade nominal de 1 MWh e potência de 1 MW. Então, além disso, para conseguir predizer o comportamento do sistema, a gente precisa ter acesso à previsão das variáveis meteorológicas envolvidas.
Então, a gente acabou utilizando os dados do banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia, de uma estação meteorológica que ficava próxima ali da usina, e os dados do PLD eles foram retirados do site da Câmara de Comercialização de Energia. Então, como todos esses dados eles têm discretização horária, foi definido o período de amostragem para 1 hora e o horizonte de predição foi definido para 12 horas. Então, primeiro, para realizar a previsão da geração eólica, foi realizada a conversão da velocidade do vento em potência a partir da interpolação da curva de potência que é fornecida pelo fabricante. Então, foi utilizado isso porque a gente não tinha acesso aos dados de geração para talvez levantar qual seria essa conversão específica lá da usina. Então, através dessa conversão, a gente obteve a figura 2. E em verde, a gente tem a potência eólica através desse método. Né? Já para a previsão da geração solar, é um pouco mais complexo, envolve inúmeros fatores. E também, principalmente, porque os painéis, eles raramente operam em condições nominais de funcionamento, então a gente não consegue usar um método igual ao da geração eólica. A gente utilizou os painéis da Engie Solar, que estão na tabela, com essas informações, e essas 3 equações, onde primeiro foi necessário calcular a temperatura interna dos módulos, de acordo com a temperatura ambiente e a irradiação. Depois foi necessário corrigir a eficiência do painel de acordo com essa temperatura e outros fatores. E só então é possível ter a previsão da potência ali, através da equação 1 e da resposta dessas outras 2 equações. Então, na figura, a gente tem esse resultado obtido. Em azul, a gente tem a potência solar. Para as 12 horas do horizonte de predição. É importante comentar que os 2 modelos utilizados para a previsão da geração eles são algébricos, então a gente desconsidera a resposta transiente frente ao período de amostragem. E, além disso, então, de modo geral, a nossa função objetivo ela é dada pelo faturamento calculado dentro do horizonte de predição N, e o faturamento a cada período de amostragem ele é dado pela potência total gerada multiplicada pelo tempo T em horas, que são multiplicadas pelo PLD horário e por um coeficiente alfa. Esse coeficiente, então, ele representa a fração de potência total que tem que ser entregue à rede em determinado intervalo. E, além disso, ele é sempre um valor normalizado em relação a essa potência. Além disso, o alfa também é utilizado para determinar quanta energia eu vou estar armazenando nas baterias, que seria 1 menos alfa. Então, o alfa seria a nossa variável de decisão, variável manipulada. Além disso, foi necessário adicionar ao modelo ali algumas restrições para ação de controle, para que elas respeitassem as condições de operação do banco de baterias. Então, para isso, em relação primeiro à carga e descarga, a gente criou a restrição 2, em que ela está indicando que o máximo de potência que eu posso entregar ou retirar das baterias em determinado intervalo é 1.000 kW. E também foi necessário incluir uma restrição, uma condição, que para valores de potência menores de 1.000, então o alfa tem que ser positivo, porque um alfa negativo indicaria uma compra de energia da rede, que não é um comportamento que a gente deseja inicialmente. Então, além disso, para a gente conseguir determinar quanto que é o máximo de carga de energia que o dispositivo consegue armazenar, a gente teve que criar uma variável que a gente chamou de CAP, mas que representa o estado de carga a cada período de amostragem em valores absolutos. Então, está na equação 3. Sempre que a segunda parcela dessa equação se tornar uma soma, então está indicando o descarregamento das baterias. Além disso, para que a capacidade de 1 megawatt-hora do banco de baterias seja respeitada, foram inseridos os limites que estão em 4 ali. Ali está 1.000 kWh, mas é equivalente a 1 megawatt-hora. Então, depois disso, todo o modelo, todas as equações de controle foram implementadas em Python, e a resolução do modelo foi feita através do método Simplex. Ele é uma técnica utilizada para se obter a solução ótima de um problema de programação linear, e com isso a gente obteve essa figura 2, que está representando aí o cálculo do MPC para um único período de amostragem. Então, a gente tem as entradas de potência e a entrada do PLD, o coeficiente alfa, que é a nossa variável manipulada, né, que é a saída de controle, e o estado de carga das baterias. Então, se a gente observar no gráfico, das 7 às 8 horas, o coeficiente alfa com valor igual a zero está indicando que toda a energia que eu estou gerando naqueles instantes tem que ser armazenada nas baterias, e a gente consegue notar que isso ocorre porque o controlador identifica que nas horas seguintes eu tenho um valor mais alto do preço do PLD horário. Então, já às 9 horas, a gente tem um valor do coeficiente alfa que é próximo de 1, e ele corresponde ao mínimo de energia que eu tenho que estar vendendo naquele momento, porque eu já não consigo armazenar tudo aquilo que eu estou gerando.
gente consegue ver pelo estado de carga das baterias, ali às 9 horas, que eu já estou com as minhas baterias quase totalmente carregadas. Depois disso, às 10 horas, o nosso coeficiente alfa ele atinge um valor maior que 1, 3, né, nesse caso, que está indicando que eu estou entregando à rede mais do que eu estou gerando, então está ocorrendo o descarregamento das baterias, e isso é devido ao PLD ter atingido o máximo local. Então, o controlador vai estar sempre procurando a melhor combinação dos valores de alfa para entregar o maior faturamento. Né? O faturamento calculado para esse mesmo período ele está na figura 1, e ao final de 12 horas ele chega ali a cerca de R$ 8.300. Então, além disso, como a gente sabe que a cada hora a gente tem novas previsões das variáveis meteorológicas, é muito importante essa atualização do MPC, que ele seja atualizado a cada período de amostragem. E para a gente verificar essa importância, foi realizado um estudo, onde a gente manteve uma janela de tempo fixa e aplicou algumas perturbações na entrada ali de potência para verificar qual seria o comportamento de alfa. Então, no gráfico 1, a gente tem essas perturbações que foram aplicadas às 7, 8 e às 10 horas e a resposta de alfa equivalente. A gente consegue notar que para cada perturbação, o alfa ele se comporta, tem valores diferentes, mas que as três curvas ali, elas convergem depois das 13 horas. Convergem para os mesmos valores, né? Então, isso acontece porque a visão do controlador fica cada vez mais limitada, como a gente não está usando mais o horizonte deslizante nessa análise. Então, ele não consegue achar uma melhor solução, uma melhor estratégia para maximizar o faturamento. Então, as três curvas acabam convergindo. Na figura 2, a gente tem uma comparação do que seria o alfa, né, calculado às 7 horas da manhã para as 12 horas seguintes, e a curva verde, ela traz os valores de alfa, que seriam se a gente tivesse andado no tempo, a cada período de amostragem. Se eu tivesse andado no tempo salvado os valores, eu teria essa curva verde, né? Então, se a gente comparar o faturamento para esses dois casos, ao final de 12 horas, a gente chega a ter uma diferença de R$ 700. Então, a gente consegue verificar que é realmente importante ter essa atualização. Também tem a arbitragem de energia, que ela é um modelo de negócio que considera utilizar o banco de baterias para comprar energia da rede quando os preços estão mais baixos, armazenar e revender depois, quando os preços estiverem mais altos. Geralmente, ela é uma estratégia que é utilizada em sistemas com maior capacidade de armazenamento, porque aí você consegue aproveitar melhor as variações de preço intradiárias. Mas, para a gente verificar qual seria a resposta do MPC com a inclusão dessa estratégia, a gente fez algumas adaptações ali nas equações de controle. Então, primeiro foi retirada a condição que indica que o alfa tem que ser maior que zero, que dessa forma o alfa negativo indica a compra de energia da rede. Como o alfa, a gente está considerando inicialmente que ele é sempre um valor normalizado em relação à potência, para o caso específico em que a gente tem potência gerada igual a zero, a gente não consegue determiná-lo. Então, para esse caso específico, foi adicionada uma condição onde a gente trata na nossa função custo, a gente acaba considerando a potência gerada como um fator unitário e adapta os limites de alfa para que eles passem a contemplar o valor da energia ali, os valores absolutos de energia que eu estou comprando da rede, que estão na equação 2. Então, de menos 1.000 a 1.000 está indicando o quanto eu poderia comprar. Né? Na equação 3 também foi necessário adaptar a equação que determina o estado de carga das baterias, porque o alfa, como agora ele é um valor absoluto, eu só preciso somá-lo. No gráfico, a gente tem uma comparação dessas estratégias, sem compra de energia, com compra de energia em 1 MWh e com compra de energia e 2 MWh. A gente nota que essa arbitragem de energia ela é particularmente interessante, por exemplo, para um período da madrugada, em que o valor do meu PL dele é mais baixo e o que eu posso estar sem gerar nada, por não ter irradiação solar e por não ter incidência de ventos. Então, se a gente olhar o alfa, nos dois casos que eu considero a compra de energia, ele indica um valor negativo, ou seja, que eu devo comprar energia e revender quando o PLD ele atinge um pico lá na frente, né, às 10 horas. Então, aqui eu tenho um valor maior do que um que está indicando essa venda. No gráfico do faturamento fica claro que aqui no início eu começo com valor negativo, que eu estou gastando para comprar energia, mas ao final das 12 horas, o tanto que eu obtenho ele é superior à estratégia sem compra de energia. Então, essa diferença também entre sem compra de energia e com compra de energia em mais do que 2 MWh, ela tende a aumentar conforme aumente a capacidade do sistema de armazenamento. Então, depois de toda a implementação do MPC concluída, foi realizado um estudo da eficiência do algoritmo para verificar quais períodos de amostragem a gente conseguiria utilizar sem que houvesse perda de informação. Então, para isso, foram utilizados os períodos de amostragem que estão na tabela, e onde a gente verificou que se a gente diminui até 2 minutos esse período de amostragem,
a gente consegue obter a solução a tempo, mas para valores menores de 2 minutos, a gente não consegue que a solução seja resolvida dentro desse tempo. Então, se for necessário utilizar um período de amostragem menor, teria que ser estudado um novo método de otimização diferente ou utilizar um computador com maior capacidade de armazenamento. Bom, com tudo isso, com todas as análises realizadas, foi feita a integração dessa solução ao Ellipse Plant Manager, que é uma plataforma PINS da Ellipse Software, com o objetivo de desenvolver um dashboard para apresentar os dados aos gerentes da planta. Então, seria lá no nível de gerenciamento. Aqui a gente tem o diagrama de implantação. Então, o EPM ele é todo modular. Para fazer esse dashboard, primeiro a gente teve que configurar todo esse sistema, configurar um banco de dados do EPM Server, configurar uma interface de comunicação com o Excel, da onde a gente consegue coletar os dados de previsão meteorológica do PLD. A gente utiliza um OLEDB Provider para coletar esses dados através de consultas SQL. Depois disso, o algoritmo ele foi incluído no EPM Processor, que é um módulo que gerencia a execução de scripts em Python. E com isso a gente conseguia escrever os resultados em outras variáveis do EPM. Então, com todos os dados disponibilizados, foi desenvolvido um dashboard no EPM Portal. E ele disponibiliza ferramentas para que a gente crie dashboards que ficam em páginas da web acessíveis aos usuários cadastrados. Então, com isso aqui está o dashboard desenvolvido. Na coluna da esquerda a gente tem as previsões, as entradas, né? Na coluna central a gente tem os cálculos do controlador. E na coluna da direita a gente tem o que seria o preço de liquidação das diferenças. E esse faturamento calculado ali seria uma variável que viria em tempo real do EPM, juntamente com os dados de cima ali, do escado, do equipamento de campo ou do próprio EPM, quando essa solução for implementada. Então, com isso, a gente chega nas considerações finais do trabalho, onde a gente verifica que a solução ela atende os objetivos levantados. A nível de gerenciamento da planta, a gente conseguiu verificar que o método ele funciona. E como uma ideia de projeto futuro, seria interessante que a gente conseguisse agora os dados reais da planta para fazer o levantamento, uma identificação do modelo. Era uma ideia inicial, mas como a gente não conseguiu acesso a esses dados, acabou adaptando ali para deixar isso para o futuro aí, né? Mas é muito importante agora, como o próximo passo, que se faça esse levantamento dos dados reais, a modelagem, identificação do modelo ali da planta para verificar as particularidades do sistema, as dinâmicas ali do sistema de armazenamento de energia e fazer talvez trabalhar no controle para deixar ele de um nível um pouco mais baixo ali. Bom, com isso eu termino a apresentação do trabalho. Gostaria de agradecer a todos aí que estão prestigiando a apresentação. Muito obrigada.